Opa, um alô para você que está vendo este vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Tá esperando o quê? Toque no inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força muito importante. É de graça, então por que não? Bora, apague e acende aí. Ok, estamos em 2019 e uma pergunta que eu recebo com alguma frequência é a seguinte. Rodrigo, iPhone 7 ou iPhone 8? Qual vale a pena pegar? Tem muita diferença entre os dois? E tem ainda quem me pergunte se vale a pena pegar um dos dois, porque, como se sabe, eles não estão mais como principais na atual linha da Apple e já introduziu novos modelos, como o iPhone XS e XR, que tem aquela tela mais esticada. E bom, começando pela segunda pergunta, para ser curto e grosso, eu acho que sim, ainda vale apostar em telefones como esses, porque design à parte, eles ainda têm boas especificações, bom poder de fogo, além de ainda estarem ambos sendo apresentados lá no site oficial da fabricante. Isso pode parecer besteira, mas não é não, porque a Apple costuma dar suporte por tempo considerável aos aparelhos que em algum momento ela ainda esteja vendendo. Quando um modelo sai da linha de produção, ainda assim ele pode continuar recebendo atualizações, como é o caso do iPhone 6S. Mas aí eu diria que ele já está em uma situação em que a gente tem que ficar torcendo para que ele continue sendo suportado. Enfim, esse ainda não é o caso dos iPhones 7 e 8, que em termos de desempenho ainda são bem competentes e se apresentam como opção para quem prefere esse design clássico ou principalmente para quem quer economizar. Esse aspecto de economia é importante, e inclusive eu só pegaria um modelo como esses se fosse por um valor consideravelmente abaixo daquele que é praticado na loja oficial da Apple. Não é tão difícil que isso aconteça. Por exemplo, se você pesquisa em outras lojas do varejo online, como Submarino, Fast Shop, você já consegue encontrar por preços pouco mais convidativos. Então eu realmente recomendo isso. Não vou falar aqui de valores absolutos, porque eles estão sempre variando nas lojas online, mas deixo esse conselho geral. Se você estiver interessado em comprar um, pesquise no varejo online, nesses sites agregadores de preço, porque você com certeza vai conseguir valores mais atrativos do que aqueles praticados pela Apple. Ah, e claro, eu só faria uma compra como essa se o item em questão tivesse consideravelmente mais barato do que iPhones da linha atual. Por exemplo, eu não compraria um iPhone 8 se ele não tivesse saindo por pelo menos R$1.000 a menos do que um iPhone XR. Enfim, um último comentário que eu posso fazer sobre se vale a pena pegar um desses dois modelos, iPhone 7 ou iPhone 8, diz respeito ao design. Muita gente fica meio cabreira em investir em um deles quando a Apple já está introduzindo no mercado aqueles modelos novos que tem a tela mais esticadona que ocupa toda a frente dos dispositivos. E sobre isso, além daquilo que eu já falei sobre o 7 e o 8 ainda estarem sendo expostos no site oficial, eu lembro que agora, em 2019, a Apple lançou dois novos tablets, o iPad Air de terceira geração, além do iPad Mini, que todo mundo achava que estava morto, mas saiu uma quinta geração, e esses dois tablets têm o visual clássico, com o botão Home e aquelas bordas um pouco maiores. Quer dizer, não dá pra gente decretar a falência, o sumiço desse design que ainda vai continuar aí por um bom tempo. Certo, agora vamos passar para a questão mais específica do vídeo, que é iPhone 7 ou iPhone 8. Tem muita diferença entre esses dois? Vale a pena economizar para pegar um iPhone 7? E para responder isso, eu julgo que existem dois tipos de usuários. Um é entusiasta e liga mais para detalhes técnicos, pequenas besteiras, e o outro é mais casual, que quer um smartphone como um iPhone porque sabe que é bom. E muita gente que quer um modelo como iPhone 7 ou 8 hoje em dia, eu diria que se enquadra nesse segundo grupo aí, o dos usuários mais casuais, que apenas querem um bom telefone, um aparelho que vai durar algum tempo, mas sem nenhuma necessidade muito extrema ou sem se ligar muito em detalhes técnicos. E levando isso em consideração, eu realmente acho que não é problema algum você economizar para pegar um iPhone 7, porque é um aparelho que vai desempenhar as funções do dia a dia com uma competência muito próxima à do iPhone 8. Para a grande maioria das pessoas, a diferença perceptível entre esses dois aparelhos é que o 7 tem traseira de metal, enquanto o 8 tem traseira de vidro. Esse vidro, inclusive, permite o carregamento sem fio do 8, que é uma coisa ainda usada por muito poucos, para falar bem a verdade. Então é aquela coisa, botou o smartphone dentro de uma capinha, para aqueles que não são fissurados em tecnologia ou em fotografia, é basicamente impossível diferenciar um iPhone 7 e um iPhone 8 em uso do dia a dia. Vai usar a vida toda sem perceber diferença. Não me entendam errado, o iPhone 8 tem sim um processador mais rápido, com uma margem até considerável de diferença em certos testes, mas ainda dentro do que eu chamo de diferença técnica, que não é perceptível se não for uma comparação lado a lado. Assim como as câmeras dele tiveram melhorias, principalmente na parte do software que processa as imagens.
só que também uma diferença a ser percebida em comparações lado a lado. Então sim, eu realmente acho que o 7 tá tranquilão de se pegar entre esses dois, principalmente considerando que o modelo de 128 GB dele tá custando até um pouquinho menos que o modelo de 64 GB do iPhone 8 nos dias de hoje. E se você vai pro iPhone 7 de 32 GB, o iPhone 8 começa em 64, né? Mas um iPhone 7 de 32 GB já tem o preço consideravelmente menor e aí uma margem significativa aparece. Agora é claro, se você é daquele pessoal que gosta de filmar muito, filmes ocupam muita memória e iPhones não têm memória expansível, então de repente esses 32 GB podem ser pouco em médio prazo. Não é o comum para a maioria das pessoas que se interessa por esse tipo de telefone, mas é bom deixar esse sinal de alerta ligado. Mas o que eu penso mesmo sobre o 7 é que ele pode ser uma opção interessante no mercado de usados. Apesar de ainda ser um aparelho perfeitamente adequado para os dias atuais, tem muita gente que vem se desfazendo dele para pegar um iPhone 10, 10S, 10R, e aí, nesse mercado de usados, ele pode aparecer em preços bastante interessantes e ser o canal, né, para as pessoas que querem adquirir um. Mas enfim, eu preciso ser sincero, se fosse para mim, eu pegaria o iPhone 8 entre esses dois modelos. Mas por que eu pegaria o iPhone 8? Porque eu reconheço que sou chato, que eu ligo para detalhes técnicos e que eu quero a melhor performance possível em jogos, mesmo que seja alguma coisinha quase insignificativa a mais. Eu me enquadraria naquele primeiro grupo de usuários que eu mencionei há um tempo, né? Que é um pouco mais hardcore, que liga mais para essas coisas. Mas reconheço que grande parte do público realmente não vai perceber diferença e, nesse sentido, pegar o iPhone 7, como eu já falei algumas vezes, tá tranquilo nessa comparação. Eu tô falando aqui de forma bastante generalista, tá, pessoal? Então tenho que deixar alguns detalhes de fora, mas acho que essa abordagem desse jeito é suficiente para vocês entenderem, que eu quero passar, pelo menos. Eu só diria, pague mais e pegue um iPhone 8 se a diferença de preço entre os dois for muito pequena, aí vai logo no 8, né? Se você for um aficionado como eu, ou se por algum motivo você se interessar pelo tal carregamento sem fio, por indução, né? Tem aquelas bases, você coloca em cima da base e o telefone, o iPhone 8 nesse caso, carrega. Isso não está presente no 7. Em relação aos modelos 7 Plus e 8 Plus, eu poderia dizer basicamente as mesmas coisas. A principal diferença deles, além do tamanho, eles são maiores, né? É o chamado modo retrato, aquele que desfoca o fundo das imagens e é meio que uma modinha entre muita gente hoje em dia. E o que eu costumo adicionar nessa outra comparação aí tem ligação com o preço. Principalmente se você se interessa por um 8 Plus, é bom ficar ligado, porque tem sido relativamente comum nas lojas online de ele sair por valores relativamente próximos àquele que é cobrado pelo iPhone 10R. E aí, de repente, pode ser mais jogo você ir para o modelo mais novo, né? O iPhone 10R tem um processador mais recente e em relação ao 8 Plus, de forma significativa, o que ele perde é o chamado modo retrato. Na verdade, ele faz modo retrato, ele desfoca o fundinho das imagens, mas apenas para pessoas, não para objetos. 8 Plus você vai conseguir desfocar tudo, o 7 Plus também, já com o 10R não, ele só faz modo retrato com pessoas. Enfim, esse não é o tema principal do vídeo de hoje, mas queria fazer esse comentário rápido. Eu espero que vocês tenham curtido essa minha rápida abordagem, espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado alguém de repente. Se vocês curtiram, não esqueçam de tocar no gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando o meu conteúdo e me dão uma força, de graça, por que não? Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste momento. E é isso, valeu!